Sejam bem-vindos ao Byte Coffee Rádio, o seu refúgio para a liberdade. Aqui a gente fala de filosofia, economia, tecnologia e desenvolvimento pessoal. Pegue seu café e vamos nessa! Episódio 1: Libertarianismo, a filosofia que respeita sua liberdade. E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem. Então, como esse vai ser o primeiro vídeo do canal, eu vou explicar aqui como vai funcionar o Byte Coffee Rádio. Eu vou discorrer sobre um assunto em específico. No caso hoje vai ser sobre libertarianismo, uma breve introdução. E eu pretendo deixar esse áudio sem cortes, não quero fazer cortes. Eu tô com minha colinha aqui, tô com uma garrafinha de água e vamos discorrer sobre o assunto. Pegue seu café e me acompanhe. Vamos lá. Libertarianismo, a filosofia que respeita sua liberdade. Se tem uma coisa que une políticos de todas as ideologias, é o desejo de dizer o que você pode ou não pode fazer. Mas e se existisse uma filosofia que simplesmente dissesse: viva sua vida, respeite os outros e não incomode ninguém? Essa filosofia existe e se chama libertarianismo. Neste vídeo vamos explorar o que é o libertarianismo, de onde surgiu, quais ideias o fundamentam e por que ele continua relevante nos dias atuais. Se você nunca ouviu falar disso, pode ser uma boa oportunidade para conhecer algo novo. Se já ouviu falar e acha que é coisa de gente que não quer pagar impostos, sim, você tem razão, a gente não quer pagar impostos, mas talvez seja a hora de você entender um pouco melhor. O que é o libertarianismo? Imagine que você está num restaurante, você pega o cardápio e antes mesmo de decidir, o garçom chega e diz: hoje você vai comer salada. É obrigatório, mas não se preocupe, é para seu bem comer salada. Você argumenta que não quer salada, que prefere um hambúrguer. O garçom sorri e responde: você pode escolher apenas entre alface ou rúcula. Se isso aconteceu com você, sinto muito, mas você acaba de experimentar uma versão reduzida da lógica do Estado, meu parceiro. A liberdade, para ela ser real, precisa significar que você você toma suas próprias decisões, não que alguém dá meia dúzia de opções e chama isso de escolha. E é exatamente isso que o libertarianismo defende, o poder de decisão. Precisa estar nas suas mãos, não de outras pessoas, não de terceiros. Agora vamos para a ilusão da escolha. O mundo moderno está cheio de exemplos em que o Estado nos obriga a seguir regras e pagar por serviços que nem sempre queremos ou precisamos. Tomemos os impostos como exemplo. Você é livre para não pagar? Tecnicamente sim, se você quiser conhecer o nosso sistema prisional de perto. A verdade é que quando alguém pode tomar decisões por você sem seu consentimento e ainda exigir seu dinheiro para bancá-las, você não é exatamente livre. O libertarianismo surge como uma resposta a essa realidade, afirmando que o único sistema verdadeiramente justo é aquele em que pessoas podem fazer suas próprias escolhas sem nenhum tipo de coerção. O princípio fundamental do libertarianismo. A base do libertarianismo é simples: ninguém tem o direito de controlar a vida de outra pessoa. Isso significa que você pode fazer o que você quiser, desde que não viole a liberdade dos outros. Parece óbvio, mas governos do mundo todo parecem ter uma dificuldade enorme em aceitar essa ideia. Se uma pessoa chega para você na rua e diz: me dá 30% do seu salário, amigão, ou vou mandar um agente armado atrás de você, você chamaria isso de roubo, certo? Mas quando um governo faz exatamente a mesma coisa, chamam de dever cívico. O libertarianismo questiona essa lógica e defende que cada indivíduo tem o direito de decidir sobre sua vida, seu dinheiro e seu destino, sem intermediários forçados. Os pilares do libertarianismo. Para entender, é essencial conhecer seus pilares fundamentais. Vamos lá, dentre eles, liberdade individual. Cada pessoa é dona de si mesma. Isso significa que você pode escolher como viver sua vida, desde que não interfira na liberdade alheia. Sim, isso inclui desde empreender sem uma papelada absurda, até tomar decisões questionáveis sobre sua alimentação às 3 horas da manhã. Propriedade privada. Se você trabalhou para conseguir algo, ele é seu.
Parece óbvio, mas para muita gente, a ideia de que o fruto do seu trabalho pertence a você ainda precisa ser explicada, e às vezes até defendida contra políticos com apetite por impostos. Livre mercado. Em um mundo libertário, as trocas voluntárias entre indivíduos são a base da economia. Sem um governo interferindo, empresas competem livremente, inovação floresce e ninguém precisa esperar 6 meses para abrir uma padaria porque precisa de algum alvará aprovado por algum funcionário público que nem sabe fazer pão. Princípio da não agressão, ou NAP, Non-Aggression Principle, a regra de ouro do libertarianismo. Não inicie o uso da força contra ninguém. Isso significa que violência, coerção e roubo são errados, independentemente de quem os cometa, incluindo o governo. Sim, essa parte parece ser meio difícil de engolir para quem acredita que impostos não são roubo. O libertarianismo na prática. Se você defende que o governo deve ficar longe de sua vida e que decisões pessoais como quais substâncias você consome ou como você gerencia seu dinheiro são exclusivamente suas, então talvez o libertarianismo seja mais a sua cara do que imagina. Ele se resume a confiar que as pessoas são mais capazes de tomar boas decisões por si mesmas do que um político que nunca teve um emprego de verdade na vida. Origens e principais influências. Se você acha que o libertarianismo surgiu como uma ideia moderna de gente que não quer pagar imposto, saiba que essa filosofia tem raízes muito mais profundas. A ideia de que um indivíduo deve ser livre para tomar suas próprias decisões, sem a interferência de um governo inchado, já existe há séculos. Praticamente desde que o primeiro governante decidiu que cobrar tributos absurdos era uma ótima ideia. As raízes do libertarianismo. A base do libertarianismo pode ser encontrada no liberalismo moderno, um movimento filosófico e político que começou a se consolidar entre os séculos 17 e 18. Durante esse período, alguns pensadores perceberam que reis absolutistas não eram exatamente bons administradores e que a vida funcionava bem melhor quando as pessoas tinham liberdade para trabalhar, negociar e viver sua vida sem um estado sufocante. Entre os principais nomes que ajudaram a mudar essa ideia estão John Locke. Se é um cara que pode ser chamado de pai da liberdade individual, esse é Locke. Ele defendeu que os seres humanos têm direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. Além disso, argumentou que governos existem para proteger esses direitos, não para violá-los, um conceito revolucionário na época e aparentemente ainda difícil de entender para alguns governantes modernos. Adam Smith, o sujeito que praticamente inventou a economia de mercado. Em A Riqueza das Nações, Smith explicou como a mão invisível do mercado é mais eficiente do que qualquer tentativa de planejamento centralizado, ou seja, os indivíduos buscando pelos próprios interesses acabam beneficiando a sociedade como um todo, bem diferente da ideia de que políticos sabem melhor como gastar seu dinheiro do que você. Frédéric Bastiat, um economista francês que se tornou famoso por explicar de maneira simples e didática por que as políticas intervencionistas do governo sempre acabam gerando consequências desastrosas. Seu ensaio, A Lei, é praticamente um manual sobre por que o Estado deveria se limitar a proteger a vida, a liberdade e a propriedade, e não se meter em coisas como subsídios a empresas falidas. A evolução do pensamento libertário. No século XX, o libertarianismo ganhou força com intelectuais que desafiaram a crescente interferência estatal na economia e na vida privada. Entre os principais nomes estão Ludwig von Mises, um dos maiores economistas da escola austríaca. Mises foi um crítico feroz do socialismo e da intervenção estatal na economia. Seu livro Ação Humana é praticamente um guia sobre como as decisões individuais são o motor da nossa sociedade. Friedrich Hayek, outro austríaco que decidiu irritar planejadores centrais. Hayek escreveu O Caminho da Servidão, onde explica como governos bem-intencionados acabam abrindo caminho para o autoritarismo quando tentam controlar a economia. Murray Rothbard. Se Mises e Hayek ainda aceitavam algum tipo de Estado, Rothbard chutou o balde e fundou o anarcocapitalismo. Para ele, o governo não só é desnecessário como uma ameaça direta à liberdade.
Seu livro O Manifesto Libertário detalha essa visão radical de uma sociedade sem Estado, baseada em contratos voluntários e livre mercado. Ayn Rand, embora não se considerasse libertária, sua filosofia do objetivismo influenciou muitos dentro do movimento. Rand defendia o individualismo radical e via o Estado como um obstáculo ao progresso humano. Seu romance A Revolta de Atlas se tornou uma espécie de bíblia para quem acredita que a criatividade e a produtividade são sufocadas por governos burocráticos. Filosofia e visão libertária, o fim das cidades e a governança como serviço. Se tem uma coisa que o ser humano adora é mandar nos outros. Governos fazem isso há séculos. Empresas tentam, religiões impõem regras e até vizinhos se metem onde não foram chamados. O libertarianismo, por outro lado, parte de uma ideia simples, mas revolucionária. Ninguém tem o direito de controlar sua vida sem seu consentimento. Isso parece óbvio, mas olha à sua volta, você é obrigado a pagar por serviços estatais que talvez nunca use, e muito provavelmente não vai. Seu dinheiro perde valor porque governos decidem imprimir mais notas sem sequer perguntar sua opinião. Você tem que seguir regras que nunca voltou, impostas por políticos que, na melhor das hipóteses, ignoram sua existência, e na pior, sabem exatamente quem você é e quanto você ganha. Afinal, enquanto eles têm sigilo sobre seus próprios gastos, você não pode nem comprar um lanche sem justificar ao leão, porque está gastando seu próprio dinheiro. Os libertários olham para tudo isso e fazem a pergunta que quase ninguém faz: e se simplesmente deixássemos as pessoas em paz? O Estado e a ilusão do bem comum. Uma das justificativas mais usadas para restringir liberdades é a ideia de que o governo precisa intervir para o bem comum. Mas quem define o que é esse bem comum? Políticos, acadêmicos, eleitores que só aparecem nas urnas a cada 4 anos? O problema dessa lógica é que ela parte de uma ideia de que pessoas sabem melhor do que você o que é bom para a sua vida. Isso seria aceitável se elas forem infalíveis. Mas, historicamente falando, os maiores desastres da humanidade aconteceram quando governos tiveram poder absoluto para decidir o que era melhor para todos. E o mais irônico, mesmo quando os governos erram feio, eles nunca são responsabilizados. Se o empresário falha, sua empresa fecha. Se o governo falha, ele só aumenta os impostos para cobrir o prejuízo. Fim das cidades e a autonomia das sociedades. Agora imagine um mundo onde não existam cidades, no formato atual. Aquelas grandes metrópoles inchadas, comandadas por políticos corruptos e burocratas ineficientes. Em vez disso, a sociedade se organiza em comunidades autônomas, cada uma com suas próprias regras, acordos e formas de governança. Em vez de governos centralizados que impõem um modelo único, teríamos governança como um serviço. Isso significa que diferentes comunidades ofereceriam diferentes pacotes de serviços, como segurança, infraestrutura e regulamentação. E as pessoas escolheriam onde viver com base naquilo que consideram melhor. Se uma comunidade cria regras estúpidas ou cobra impostos absurdos, as pessoas simplesmente se mudam para uma concorrente mais eficiente. Assim, governos deixam de ser monopólios compulsórios e passam a ser empresas prestadoras de serviço. A lógica é simples, ninguém é forçado a pagar por algo que não quer. Quer segurança privada? Contrate. Quer viver em uma comunidade sem lei impostas? Encontre uma que aceite isso. Quer um modelo mais tradicional? Haverá um para você também. O livre mercado já funciona assim para quase tudo. Você escolhe sua internet, seu plano de celular, sua academia, seu médico, mas quando o assunto é governo, ainda estamos presos a um modelo ultrapassado, onde nascer em um território automaticamente significa ser submisso às regras de um grupo de políticos. Liberdade implica responsabilidade. A visão libertária não significa em um mundo sem regras ou sem consequências. Muito pelo contrário, significa um mundo onde as regras são claras e as consequências são proporcionais. Se você é livre para tomar suas próprias decisões, isso também significa que você é responsável pelos seus atos. Quer abrir um negócio? Ótimo, mas não espere que o governo te salve se falir. Quer viver sem trabalhar? Beleza, mas não espere que o Estado financie sua vida. Quer usar drogas? Sua escolha, mas as consequências são suas. A liberdade só funciona de verdade quando vem acompanhada de responsabilidade individual. O problema é que vivemos em um sistema que ensina o oposto, que sempre é um governo ou instituição para te proteger de suas próprias decisões.
Um mundo sem coerção. Num mundo verdadeiramente libertário, o que aconteceria? As pessoas escolheriam entre diferentes modelos de governança, assim como escolhem diferentes empresas. Governos não poderiam cobrar impostos à força, porque ninguém seria obrigado a pagar por um serviço que não quer. As sociedades evoluiriam organicamente, testando novas formas de organização sem imposição estatal. O conceito de país perderia sentido, pois a governança não estaria mais atrelada a um pedaço de terra, mas sim a contratos voluntários entre indivíduos. O progresso não seria travado por burocracias estatais, porque qualquer inovação poderia ser testada em comunidades descentralizadas. Então, o vídeo que fiz foi baseado em princípios fundamentais do libertarianismo, que estão presentes nas obras de diversos autores da Escola Austríaca de Economia e do pensamento libertário. Mas meu objetivo aqui não foi escrever um tratado técnico cheio de conceitos econômicos e políticos que afastariam a maioria de vocês, mas sim plantar uma semente libertária no coração de cada um. Se a liberdade já faz sentido para você, então vale a pena questionar tudo o que nos ensinam sobre governo, sociedade e autoridade. Leia mais, pense por si mesmo e, acima de tudo, não aceite que ninguém decida a sua vida por você. Afinal, liberdade de verdade começa quando você percebe que não precisa pedir permissão para ser livre. Como não citei diretamente trechos de livros ou artigos específicos, aqui está uma lista de referências gerais que influenciaram esse post. Vamos para os livros e autores relevantes. Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. Hoppe argumenta que a democracia não é o ápice da civilização política, mas sim um sistema que inevitavelmente leva à expansão do Estado e à destruição da propriedade privada. As 6 lições, Ludwig von Mises, uma introdução didática ao pensamento econômico da escola austríaca, abordando temas como capitalismo, socialismo, inflação e intervenção estatal. A Anatomia do Estado, de Murray Rothbard, um ensaio fundamental que explica o que é o Estado e como ele opera, essencialmente como uma organização coercitiva que vive à custa da população produtiva. A Ética da Liberdade, de Murray Rothbard também. Nessa obra, Rothbard desenvolve uma defesa de liberdade baseada no direito natural, explicando por que toda forma de coerção estatal é moralmente indefensável. No trecho da servidão, de F.I. Hayek, um alerta sobre como governos intervencionistas inevitavelmente levam ao autoritarismo e à perda da liberdade individual. A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, um romance filosófico que explora a luta do indivíduo contra um Estado que tenta subjugar a produtividade e a inovação. O Manifesto Libertário, de David Friedman, uma abordagem utilitarista do libertarianismo, analisando como a sociedade pode funcionar sem governo e como a concorrência pode substituir serviços estatais. Ordem sem Estado, de David Friedman, explica como sistemas jurídicos e econômicos podem emergir de maneira voluntária sem coerção estatal. Anarquia, Estado e Utopia, de Robert Nozick, defende um Estado mínimo como única forma de governo moralmente justificável, sendo um contraponto ao pensamento libertário mais radical. Os Fundamentos da Liberdade, de F.I. Hayek, explica como a liberdade individual é essencial para o progresso e a ordem social espontânea. Agora alguns artigos e autores relevantes. Vamos para The Machinery of Freedom, de David Friedman, aborda a governança privada e competição entre sistemas jurídicos. Artigo de Mises Institute sobre descentralização, privatização e livre mercado. Se tiver alguma dúvida na hora de pesquisar, é só traduz para inglês mesmo e pesquise que você vai achar. Artigos de Hans Hermann Hoppe sobre anarcocapitalismo e concorrência na governança. E por fim, galera, sobre o libertarianismo, você concorda, você discorda? Deixa sua opinião nos comentários. Se tiver alguma crítica construtiva, deixe nos comentários também. Espero que o vídeo tenha feito vocês olharem o mundo com uma nova lente, uma lente libertária. Acompanhe o canal para mais conteúdos. Esse é só o começo de uma grande jornada aqui no YouTube. Valeu!